O caso Léo Lins está em destaque nas redes, nos jornais, nas conversas do dia a dia. Muitas opiniões, muitas reações, mas quase ninguém está olhando para algo muito maior que isso. A verdadeira questão está no que essa situação revela sobre nós mesmos. E se eu te dissesse que o que vemos na superfície é só um reflexo da nossa dificuldade de lidar com o que está dentro de cada um de nós? A pergunta que precisamos fazer não é quem está certo ou errado, mas sim por que sentimos essa necessidade quase compulsiva de opinar sobre tudo? Por que o silêncio virou algo tão desconfortável que buscamos preenchê-lo com julgamentos rápidos? Talvez a resposta esteja menos no que acontece fora e mais no que evitamos encarar dentro. José Ortega y Gasset nos lembra que o ser humano é inseparável da sua circunstância. Não existe eu sem o mundo. Isso significa que tudo o que vemos fora de nós é também parte do que somos. Quando reagimos com facilidade para criticar ou concordar, frequentemente estamos fugindo da tarefa mais difícil, olhar para dentro de nós mesmos. A sociedade moderna parece cada vez mais uma multidão que prefere escapar do espelho, quebrando-o ao invés de encarar seu reflexo. É mais confortável julgar o outro do que assumir nossas próprias dúvidas, medos e responsabilidades. Mas por que esse espelho interno é tão difícil de encarar? Qual o custo dessa fuga? Miguel de Unamuno ensinou que o sofrimento é essencial para a vida plena. Não um sofrimento vazio, mas aquele que nos torna conscientes de nossa condição humana. Na cultura atual, o sofrimento virou algo a ser evitado a todo custo. Escondemos a dor por trás de distrações, memes e até mesmo do julgamento do outro. Unamuno nos desafia a não buscar anestesia para a dor, mas sim a nos elevarmos na consciência do que ela significa. Viktor Frankl, sobrevivente dos horrores do Holocausto, nos mostrou que mesmo nas piores circunstâncias, temos uma liberdade inviolável, a escolha da nossa atitude diante dos fatos. Essa escolha é a base para encontrar sentido mesmo no sofrimento inevitável. Jordan Peterson chama a atenção para um fenômeno muito presente hoje, a tendência a culpar o mundo externo por nossas dificuldades. Segundo ele, essa atitude é a porta de entrada para o ressentimento, um veneno que corrói a alma. A verdadeira transformação começa quando olhamos para o nosso próprio quarto desarrumado, o espaço que está sob nosso controle, e assumimos a responsabilidade de arrumá-lo. O ressentimento nasce quando negamos esse poder pessoal e escolhemos viver como vítimas. E muitas vezes, o julgamento apressado sobre os outros funciona como uma fuga inconsciente para aliviar o peso dessa negação. Mas o que acontece quando essa fuga se torna uma cultura? Quando a responsabilidade se torna tabu? Julián Marias falou sobre o ser humano como uma biografia que está em construção constante, uma narrativa que devemos escrever com consciência. Hoje, parece que preferimos apenas reagir ao invés de viver essa escrita. A nossa geração compartilha opiniões instantâneas, mas pouco cultiva o silêncio necessário para o pensamento profundo. Marias alertava que a perda da interioridade é o caminho para a perda da liberdade, porque quem não pensa por si mesmo será sempre levado pelas ondas da opinião alheia. O episódio envolvendo Léo Lins, mais do que um caso isolado, mostra como a superficialidade das reações pode sufocar o pensamento crítico e a reflexão verdadeira. E se a coragem mais radical hoje for escolher o silêncio para pensar ao invés de gritar para ser ouvido? Voltando a Viktor Frankl, ele nos lembra que a busca do sentido é o motor da vida. Mesmo diante da adversidade, encontrar um propósito é o que nos mantém de pé. Quando nos concentramos em julgar o outro, deixamos de ver a nossa própria falta de sentido, ou o vazio que precisamos preencher. Assumir responsabilidade não é carregar um peso extra, mas assumir as rédeas da própria vida. Essa é a cura para o ressentimento, transformar a queixa em ação consciente, a vítima em protagonista. O que poucos perceberam no caso Léo Lins não é sobre o conteúdo da piada ou sobre justiça, mas sobre o reflexo do que acontece em cada um de nós quando desistimos da consciência e preferimos o julgamento fácil.
A verdadeira revolução está em assumir responsabilidade, buscar sentido e cultivar o silêncio necessário para o pensamento profundo. Se você sente que esse convite toca algo dentro de você, compartilhe essa reflexão e conte nos comentários qual responsabilidade você tem evitado assumir e que talvez seja a hora de encarar.